Oferecimento Posto Carajás e Livraria PIB Londrina. Tá começando mais um Café e Fé e que bom que você tá aí. Hoje a gente quer bater um papo sobre um assunto que às vezes é meio difícil, mas que a gente acha necessário. O assunto é a morte, né, Glenn? Como é que você tá? E como é difícil, né? É difícil Tudo bem? falar sobre ela, né? Mas esse é um tempo onde a gente gosta sempre de interagir com vocês e de agradecer também o privilégio da audiência que vocês nos concedem. Muito obrigado. E também de convidá-los a fazer parte desse tempo e desse momento, interagindo, orando pela gente. Interagindo de que forma? Você pode dar sugestões de pauta, você pode falar do que Deus tem feito aí na sua cidade, onde você mora, na sua comunidade. E você pode também ser um proclamador, um divulgador, alguém que se envolve diretamente com o anúncio do Evangelho, como? Postando aí nas suas redes sociais os links desse programa. Você pode pegar no site da TV Tarobá ou você pode pegar também no site da PIB Londrina, www.piblondrina.com.br e postar aí nas suas redes sociais, para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo de tudo que é dito aqui. A nossa intenção aqui é sempre a glória do Senhor e a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova, a boa notícia de um Deus que ama a gente, que veio buscar a gente de um jeito errado de ser e mesmo também livrar-nos da morte, desse poder absoluto que a morte tinha sobre nós, que tira de nós a esperança, que tira de nós o sentido de tudo que a gente faz, de fato. Bom, outra questão que você pode também nos ajudar é intercedendo. Aí nas suas comunidades de fé, peça para as pessoas intercederem pela gente. Não pense nesse pedido de forma clichê, mas leve a sério. Você pode se posicionar ou sim ou não, mas a nossa intenção aqui é que de fato você faça parte do pessoal que segura a corda, que intercede por tudo que acontece aqui para a glória de Deus. Bom, sem demorar demais, a gente vai encaminhar então para aquela narraçãozinha básica, vai introduzir todo mundo aqui no que a gente quer falar. E é aquele tempinho de você passar aí uma manteiguinha no pão, colocar um pouco mais de cafezinho na xícara e a gente junto aqui, tomando esse café, vamos pensar na morte sem medo, porque Jesus ressuscitou. Amém. Brownie Ware passou vários anos como enfermeira cuidando de pacientes terminais nas suas últimas semanas de vida. A partir dessa experiência marcante e sem dúvida impactante, Brownie pôde verificar 5 remorsos que a esmagadora maioria dos pacientes tinham em seus momentos finais de vida. Contudo, antes de começarmos a tratar destes 5 aspectos, queremos hoje abordar sobre a morte, como ela nos é desconfortável e estranha. Neste programa falaremos sobre como a morte não ignora ninguém. Passe um cafezinho e junte-se a nós. A morte é democrática, né? Certa vez eu estava falando em uma formatura de medicina e eu fiquei pensando qual a razão de se lutar pela vida, né? Se aqueles recém-formados ali, médicos, às vezes com aquele idealismo, né, de fazer algo significativo, de lutar pela vida, né, de sarar as pessoas. Como que é lutar por algo que a derrota é inevitável? Como que é lutar por uma vida que acaba? Como que é tentar sarar alguém que vai morrer, que mesmo são irá morrer? Isso aí não tira o sentido, né? E como o médico e o paciente se unem nesse momento, né? Um momento onde eles terão que passar pela morte. Essa democracia da morte e essa ideia de absolutismo que a morte pode ter para alguns, que tira o sentido daquilo que a gente faz. Como que a gente lida com tudo isso? E aí, Glênio? Bernardo Shaw, ele disse que de cada pessoa que nasce, uma morre. É a estatística mais precisa, né? Nós, na verdade, nascemos num grande hospital. E todos nós
somos pacientes desenganados. Estamos na fila. A realidade da morte é uma realidade inexorável, ela vem. O problema é como nós vamos encará-la, com esperança ou com desespero. E o que vai fazer esta mudança é o encontro com aquele que passou pela morte Saiu dela. e saiu dela. Esse relacionamento não religioso, mas significativo do Evangelho, que vai mudar o paradigma, a maneira de pensar. Porque, de fato, nos meus 71 anos, o meu tempo de validade está chegando, né? A gente vai vendo que as coisas vão... Mas a morte é tão democrática que ela ainda pode me deixar por algum tempo e pegar um outro que vem aí bem... Acabou de nascer. Acabou de nascer. Ela passa por cima do magnata e do mendigo. Ela vem em todas as idades, em todas as classes, em todas as formas, porque ela é o desastre do pecado. E nós vivemos numa atmosfera caída, num mundo impregnado pelo pecado, portanto, sob a égide, sob o comando, sobre a ditadura da morte. Signo da morte. E ela é real. E agora, como é que eu vou viver esta vida, sabendo que um dia eu vou morrer? Nós não estamos aqui para ficar. Nós estamos aqui para partir. Desde o momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, aí nós diríamos assim, nós temos o homem em sua potência máxima, mas na sua atualização, para usar um processo aristotélico aqui de potência e ato, isso aí vai se desgastando. E pode ser um feto que morre, e pode ser o ancião, mas todos nós estamos correndo, caminhando para a morte. E como nós vamos encarar isto? Que perspectiva nos vai dar sentido? E o que a Brownie estudou, vendo nesses muitos anos que ela esteve com pacientes terminais, foi as reações das pessoas ante o fator da morte. Você falou uma coisa interessante, que é a questão do magnata e do mendigo, né? Às vezes a gente tem que ir em UTIs e tal, e ver pessoas nessa situação, e a gente percebe justamente a vaidade, né, como tudo isso se dilui, ou seja, não importa mais os seus títulos, não importa quanta grana você tenha, não importa mais absolutamente nada. Todo mundo passa a ser nivelado. O máximo que pode mudar é o preço do seu plano de saúde, se você tem ou não. Mas, e o tamanho do caixão, a qualidade do caixão. Mas tem gente que passa uma vida se achando mais, se achando melhor, se achando poderoso, mas vai ter que sofrer essa humilhação da aproximação dela, né? Não tenha dúvida. Ela é didática. Eu não sei se foi aqui num desses programas que eu já falei de uma senhora, ela era viúva do dono da Winchester, aquela fábrica de armas. Ela morava em Austin, no Texas. E algum guru, esses xamãs que ficam fazendo a cabeça das pessoas, diz para ela que enquanto ela estivesse construindo a casa dela, ela não morreria. E como nós temos
uma coisa de eternidade dentro de nós que aspira a isto aí, a gente gostaria de viver eternamente, mas o danado do pecado botou uma espada pendurada lá em cima, a espada de Damocles, qualquer hora ela vai cortar a cabeça. E ela, tadinha, começou a construir, e construiu, e construiu. Ela morreu velhinha, acho que com 90 e poucos anos. Mas ela tinha uma casa, eu não posso precisar, mas eram mais ou menos 150 mil janelas, 30 mil portas. E havia, 30 mil não, 3 mil portas. E havia assim uma espécie, tinha umas portas que vinham num corredor e não tinha saída, disse que era para enganar a morte. Então as pessoas querem de alguma maneira enganá-la, mas a morte ela é uma realidade. E eu volto a dizer que nós precisamos estar preparados para ela, e para estar preparado para a morte nós precisamos conhecer A vida. aquele que tem a chave da morte, do inferno, aquele que passou pela morte, que foi para a sepultura e depois deixou a sepultura escancarada, e para dizer como Paulo: onde está, ó morte, a tua vitória? Né? Onde está? Porque é isto que eu vejo. A democracia da morte, ela é real. É o fato mais certo que nós temos na vida, é que vamos morrer. Mas até isso aqui, do ponto de vista do cristianismo, pode ser que não. Porque se Jesus vier hoje, aqueles que creem em Jesus, aqueles que são filhos de Deus, vão passar por um processo de transformação e não vão vê-la. Mas o fato é que ela é real. E que nós precisamos ganhar uma dimensão de esperança na morte. Você, como pastor, e eu também, eu já passei por muitos momentos de desenlace, né? Em que a pessoa está indo e às vezes a gente segura a mão dele ali e você vê aquele que tem confiança em Cristo. Eu já tive uns 2 que me disseram assim: olha, estou indo. A gente se vê depois. A gente vai se encontrar. Então você vê a morte. A morte do meu pai foi assim, uma morte muito tranquila, muito... Ele olhou para nós assim como dando um sorriso e foi. Agora, a morte de uma pessoa sem esperança é triste e não tem sentido, porque ele está indo sem nenhuma possibilidade do que vai acontecer depois. E o único que esteve lá e voltou para nos dizer foi Jesus. E ele uma vez disse assim: ó, eu vou para a casa de meu pai, e lá na casa do meu pai tem muitos flats. Muita morada. Tem um bocado de apartamentos lá, e eu vou preparar um lugar para vocês ficarem. E quando festa. eu for e preparar esse lugar, eu vou voltar e vem buscar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Ora, que coisa mais significativa você saber que a morte não vai dar um fim, não é um selo terminal, dizendo assim, acabou aqui, jaz. E ela tem esse aspecto de intrujona também, Ela né, Glenn? tem, ela é muito... A ideia de que não era para ser assim, que eu quero dizer. É sim. O projeto de Deus não era a morte. Ela pode ser, vamos dizer assim, natural, mas ela não é normal. Ela faz parte da natureza caída, mas não da normalidade do processo de Deus. Tanto é que nós esperamos uma vida eterna, de alguma maneira. Não há mais morte. E a Bíblia fala muito sobre esse aspecto, que haverá um tempo em que a morte e o inferno serão lançados. A figura bíblica é muito forte, num lago de fogo, para nunca mais aparecer. Eu não tenho capacidade de interpretar isto,
mas eu sei que é um lugar de extinção destes, ou de consumação dessas realidades, porque na presença de Deus, diz que lá já não há mais lágrimas. Deus secará do olho toda lágrima. Não tem mais luto, não tem mais pranto, não tem mais dor. Sofrimento. Aí nós temos a realidade. Então, o só que precisamos entender é que nós estamos aqui de passagem e a nossa morte foi preparada desde o momento em que nós fomos concebidos, e nós precisamos ganhar a dimensão. Quando você chegar na minha porta, a morte, você não vai me derrubar, você vai apenas me levar para um sono aqui por algum tempo, porque a palavra cemitério tem essa ideia de uma espécie de hotel de descanso para você por um tempo, mas quando tocar a trombeta de Deus, os que estão em Cristo Jesus ressuscitarão e virão. Olha, tem um livrinho aqui, até você pode dar uma olhadinha nele. Ortodoxia do Chesterton? É o Chesterton, é um pensador inglês, católico, mas um homem que tem uma postura muito séria sobre a questão da obra de Deus. E esse livro, A Ortodoxia, de Chesterton, vale a pena ver, porque esse é daqueles que não fica preso a essas ideologiazinhas de mercado, que nem são as gaiolas, nem as gaiolas, né, que ficam tremulando aí nesses galinheiros, já que você botou esses galinheiros criados pelo sistema de aprisionamento das pessoas. Queridos, a nossa ideia aqui é pensar um pouquinho sobre esse tema que é tão impregnado na vida humana, mas que a gente evita muitas vezes pensar nele. Mas algumas coisas que o Glenn falou aqui são preciosas, pelo menos para mim. E alguns questionamentos que ele levanta também são importantes, de como é que eu tô, né? E quando ela bater na minha porta, qual que vai ser o meu posicionamento? Quando ela se aproximar, o que eu estou fazendo? E é isso que a gente quer pensar um pouquinho mais à luz da palavra de Deus, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e isso faz toda a diferença. Se você ainda não tem essa experiência de morrer com Cristo e de ressuscitar com Ele, a gente quer ministrar a palavra para você, e nessa esperança de que a própria palavra gere vida, e uma vida que a morte não pode mais pôr um fim. Rapidinho, coloca um pouquinho mais de café na xícara aí, pega mais uma torradinha aí, se você tiver de regime, passa pouca manteiga, mas fique com a gente volta rapidinho. A dedicação necessária para cuidar do seu veículo você só encontra na Rede de Postos Carajás. São mais de 30 anos de tradição e experiência oferecendo qualidade nos produtos, serviços, além do melhor preço. Rede de Postos Carajás. São 5 lojas em Londrina e na região para melhor atendê-lo. Em Londrina, na Avenida 10 de Dezembro, na Avenida Maringá e na Rio de Janeiro. Em Cambé e também na saída para Apucarana. Rede de Postos Carajás, abastecendo você. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br. A palavra de Deus nos diz, em Hebreus, no capítulo 2, no verso 14, versos 14 e 15, visto, pois, que os filhos têm participação de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou,
para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a sua vida. Olha que texto mais precioso. Por que Jesus precisou se encarnar? Porque para ele ser o nosso Salvador, ele tem que entrar no mesmo sistema, no mesmo esquema em que nós entramos pelo pecado. Ele veio sem pecado, mas ele teve que ser participante comum de carne e sangue. Ele tinha que entrar no império da morte para poder destruir aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Esse pavor da morte, ele está ligado exatamente a essa falta de esperança, que ele diz aqui, livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A vinda do Senhor Jesus a este mundo tinha como finalidade nos tirar dessa escravidão que nos aprisiona nesta fobia, neste medo, nesta paura que nós temos da morte. E Cristo, ao se encarnar, o Verbo que se fez carne e um dia foi para a cruz, ele estava fazendo ali a obra mais extraordinária desse universo. Ele estava fazendo ali a decapitação da morte, tirando a cabeça da morte. Há um livro também bem antigo, do século XVII, de um escritor inglês chamado John Owen, em que ele pôs o título A Morte da Morte na Morte de Cristo. É muito precioso saber que a morte perdeu o seu ferrão quando ela picou Cristo. Havia uma senhora que estava pondo as suas roupas no varal, no quintal da sua casa, e a sua filhinha de 3 anos brincava ali, próximo dela. De repente veio uma daqueles vespões, o povo chama de cavalo do cão, é um vespão grande, e ela tem um ferrão que dói, e a menininha mexeu ali, a vespa ficou violenta e foi para cima dela, e ela correu se debatendo, e ela gritando, e veio para o meio das pernas da mãe, e a mãe protegeu a filhinha, e o vespão veio e deu-lhe uma ferrada na mão. E você sabe que quando ela ferra, o ferrão fica, ela perde o ferrão. E ela estava se pegando assim, a mãe arrancou ela pelas asas e disse para a filhinha assim: pode brincar agora, filhinha, com ela, pode brincar. Ela: não, mamãe, ela morde. Ela disse: não, ela não morde mais, filhinha, ela não pica mais, porque o ferrão dela já ficou aqui. E isso ilustra. Nós podemos agora, como Paulo, apanhar uma bandeira branca e esfregar na venta da morte e dizer: morte, onde é que você está? Onde é que você está? Onde é que está a sua força? Onde é que está o teu aguilhão, o aguilhão do pecado? Cadê você? Porque quando a morte picou Cristo, ela perdeu a sua força, ela morreu. E nós queremos dizer aqui para você que o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da superação sobre a morte. Aleluia. É o Evangelho da legitimação da vida, porque a vida que vem da tumba é a vida que nos garante fazer uma festa no velório. Aleluia. E dizer: onde é que está a morte, a tua força? É isso que nós gostaríamos que você soubesse, e é isso que nós vamos pensar. Que tipo de vida você vai viver? A gente vive vida preocupada com tudo, né? De vários tipos.
E aqui também Jesus está... Deu uma tremidinha aí. E aí Jesus também está diante de uma realidade dessa, de gente preocupada com coisas que Jesus não veio para resolver exatamente esse tipo de problema. E aí ele precisa dar uma palavra, então ele começa a contar uma história, ele diz assim, ó, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste da abundância dos bens que ele possui. Ele proferiu ainda uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo, dizendo, o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come e bebe, e regala-te. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Jesus está diante de uma realidade onde um irmão está dizendo assim, Senhor, manda o meu irmão repartir a herança comigo. Fazendo de Jesus aí um divisor de heranças, alguém que vai, um advogado ou um juiz sobre questões que estão mais relacionadas a esta vida, enraigadas ao chão dessa história, onde o amor, a amizade, o perdão, a misericórdia são desprezados em face do que a gente tem, possui, da nossa própria ganância. E Jesus então propõe uma parábola de um homem que tem muitas coisas. Você está lutando por coisas? Eu conheço alguém que tem muitas coisas. E as coisas são mais e maiores e mais numerosas do que ele podia até sustentar, guardar, de tal forma que ele se propõe a destruir o que fez e a refazer de forma maior ainda para poder ter onde amparar tantas coisas que ele passou a ter. Mas Jesus está dizendo que Deus olha para essa realidade e a considera como loucura, como insensatez, como falta de inteligência, porque essas coisas todas estarão aí, serão queimadas pelo fogo. Mas o que é importante é a sua vida, a sua alma, a sua existência. Essas coisas que você tem preparado, para quem vai ser? Qual será o destino delas? Mas eu quero saber como é que está a sua vida, como é que está a sua relação com Deus, onde você está. A Bíblia vai dizer, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. A Bíblia vai dizer que se você está em Cristo, você passou da morte para a vida. A morte já não é mais um problema. A morte não passará de um braço quebrado na sua história. É isso que nós queremos dizer. Toda esta vitória foi conquistada por Jesus, porque Deus ama a gente e veio livrar a gente do pecado, do diabo, da morte. Que você possa se render ao amor do Senhor e experimentar a vida que é Jesus, na relação, no dia a dia. Do ponto de vista do Evangelho, em um funeral, nós enterramos algo e não alguém. O que baixa a sepultura é uma carcaça, é a casa e não o inquilino. E saiba de uma coisa, isso tudo vai voltar para ser uma nova criatura. É de coração para coração, para quem crê. A nossa esperança é que você crê. Nós esperamos que Deus opere na minha e na sua vida e nós desejamos a você uma boa semana, guardados em nome do Senhor Jesus. Até o próximo programa.
Oferecimento Posto Carajás e Livraria PIB Londrina.